Se não houve manifestação, não é por causa dele. Se não houve milagre, a culpa não é dele. Se não há libertação, não é por causa dele. Se não há prosperidade, a culpa é da sua irreverência. Oh, Jesus. A Bíblia diz que quando eles saem da casa de Abinadab, quando Davi transporta a arca para Jerusalém, eles preparam um carro de boi e colocam a arca em cima. E quando os bois vão, eles tropeçam e a arca vai tombar. E a Bíblia diz que Uzá ergue a sua mão para segurar a arca, para que ela não venha cair no chão. Mas a Bíblia diz que a ira do Senhor, ela vai se acender, e Deus vai fazer uma rotura no peito de Uzá. A Bíblia diz que Deus ficou irado. A Bíblia diz que Deus se ira por causa da irreverência. E talvez você esteja pensando, mas ele era alguém separado para transportar. Ele era alguém que podia fazer isso. Não. Sabe o que Deus falou ao meu coração? A intenção de usar era até boa, mas ele não tinha conhecimento. Ele não tinha intimidade. Ele não tinha reverência. Sabe o que Deus está dizendo? Que não basta você estar no meio. Que não basta você estar ali. Você precisa ter reverência. Não basta a tua boa intenção. Não basta o teu coração voltado, mas você precisa ter intimidade. Você precisa ter conhecimento. Eu preciso ter reverência com as coisas do Senhor. As coisas do Senhor não é de qualquer maneira não, querido. A ira do Senhor se acendeu porque eles estavam fazendo da forma errada, porque eles não fizeram da forma certa. Oh, aleluia! Louvado seja Deus. E eu vou me lembrar agora do livro de Provérbios, capítulo 14. Eu quero fazer um contraste entre a casa de Abinadab e a casa de Obed-edom, que foi aonde a arca ficou retida. E por que a arca fica retida lá? Porque Davi fica agora apavorado, irmãos. Quando Davi vê aquilo que aconteceu com Uzá, Davi diz: não, eu preciso retroceder. Tem alguma coisa de errado. As coisas não estão saindo da forma correta. Davi era líder, Davi era rei, mas ele entendeu que tinha algo errado. O motivo dele ser rei não subiu para sua cabeça. O poder não subiu para a cabeça de Davi. A soberba não entrou no coração dele. Ele entendeu que precisava fazer as coisas da forma certa. E o que acontece? A Bíblia diz que a arca ela vai ficar na casa de um homem chamado Obed-edom. E a Bíblia diz que ela fica ali durante 3 meses. E nesse período, a casa de Obed-edom vai prosperar. Foram 3 dias, 3 anos, 30 dias, 30 anos, não, 3 meses. 3 meses de prosperidade, 3 meses de alegria, 3 meses de bênção, 3 meses de reverência, 3 meses de adoração, 3 meses de unção, 3 meses de derramamento, 3 meses a família de Obed-edom ali reverenciando a arca, reverenciando a presença. Oh, aleluia. E eu vou me lembrar do livro de Provérbios, capítulo 14, no versículo 1, onde o proverbista Salomão vai fazer um contraste entre
a tolice e a sabedoria, e ele vai dizer que toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola destrói com as suas próprias. Quando o proverbista diz toda, ele não está falando para um grupo isolado de mulheres, só que aqui eu quero dizer pessoas. Porque dentro desse contexto nós vamos englobar todas as pessoas. Quando ele está dizendo aqui que toda, ele não está falando somente para um grupo. Ele não está falando somente para uma igreja. Ele não está falando apenas para vizinhos. Ele está falando para todos. E ele diz, toda sábia edifica. Sabe o que Salomão está dizendo? Que a sábia une, o sábio edifica, o sábio vai fazer. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não vai agir de forma irreverente. O sábio vai edificar, mas o tolo vai destruir com as suas próprias mãos. As suas mãos vão representar as suas atitudes. Porque eu não consigo ver aqui ninguém quebrando a casa inteira, né? Não vai destruir a casa, não vai pegar uma marreta e vai começar a bater nas paredes, vai quebrar as panelas, vai quebrar a geladeira, vai fazer uma arruaça, não. Mas com a sua atitude, você vai derrubar a tua casa. Com a atitude de tolo, você derruba. Ei, sabe o que Deus está dizendo? Como você tem se comportado na tua casa. De repente você não tem percebido, mas a minha presença está lá. Você não tem sentido, mas os meus olhos estão sobre a tua casa. Você não tem percebido, porque não tem buscado. Você não tem sentido, porque não tem se lançado. Você não está entendendo, porque perdeu a intimidade. Mas Deus está dizendo, eu ainda continuo sendo Deus. Eu ainda continuo sendo o Senhor da tua casa. Eu ainda continuo sendo o Senhor da tua vida. Eu ainda continuo estando sobre o teu lar. Ei, dá uma oportunidade para o Espírito trabalhar lá hoje. Dá uma oportunidade para que a presença de Deus venha trazendo prosperidade, venha trazendo mudança, venha quebrando correntes. Oh, aleluia! Como você tem se projetado diante das situações? Como você tem se comportado diante das dificuldades? Como tem sido a sua performance de crente dentro da sua casa? Porque eu costumo dizer que ser crente não é só colocar um coque, que a gente que é crente assembleiano, botar um coque na cabeça, uma saia arrastando e limpando o chão, colocar um terno bonito e gravata e meter o pé pro culto. Não, irmãos. Porque os advogados lá no centro da cidade, todo mundo anda assim. Se você entrar no fórum, as juízas e advogadas todas andam de saia abaixo do joelho. Você não vai ver uma doutora da lei andando de qualquer maneira. São mulheres super elegantes, super bem trajadas e não são crentes. Eu costumo dizer que ser cristão é um contexto que não vai só, que abrange não só a sua roupa, não só o seu vestir, mas o seu viver, a sua atitude que o proverbista está falando, o seu falar, o seu conviver, a sua submissão, o seu comportamento, a sua entrega, a sua oração, como você se comporta com os seus vizinhos, com os seus amigos, como você se comporta com o seu filho, com o seu marido, com a sua esposa.
porque estamos vivendo tempos modernos. Mas quando eu me converti na década de 80, para ser mais feliz, em 1987, eu tinha apenas 6 anos de idade. Era tudo diferente, irmão. Os diáconos eram homens já de cabelos grisalhos. Não eram meninos. Não eram. E para você ocupar tal cargo, era feita uma sindicância. Na rua onde você morava. Eu me lembro muito bem. Era convocada a esposa, a família, para saber como o cidadão se comportava. Eu tenho uma tia do coração que já dorme no Senhor, Diaconisa Silva. Eu sempre falo dela, que foi uma mulher que me ganhou para Jesus. Foi uma mulher que não desistiu, que orou pela minha vida e pela minha família, que era espírita. A semente foi lançada e deu fruto. Hoje eu estou aqui. Mas aquela mulher era aquele tipo de crente daquela época que tinha problema na casa do macumbeiro, chama a tia Silvinha. Tinha problema na casa do crente, chama a tia Silvinha. Tinha problema na casa do ímpio, chama ela. Sabe por quê? Porque era alguém que tinha sua vida casta no Senhor. Era alguém que carregava a presença de Deus, independente dos seus problemas. Foi uma mulher que casou depois dos 40 anos, moça. Era alguém que guardava a santidade. Só que hoje a presença, a santidade está sendo banalizada por muitos. Ninguém mais quer se enquadrar nos capítulos da Bíblia. Sabe por quê? Demodé. Nós tínhamos reverência para poder chegar perto do nosso pastor. As crianças não andavam na igreja. No culto todo mundo vinha para entregar. Ninguém vinha para buscar. Era entrega total. Meu Deus! Meu Deus! Todo mundo se submetia às autoridades. Mas hoje nós estamos vivendo numa época que ninguém quer sentar para aprender, mas já querem se levantar para ensinar aquilo que nem conseguiram aprender, irmão. Meu Deus! Crente tem que ter história, crente tem que deixar legado, porque nós vamos ver que Davi já era rei, Davi já estava reinando. Deus, quando o chamou, ele era jovem, mas tomou posse depois dos 30. E mesmo assim, quando ele percebe algo errado, o que é que ele faz? Ele para e ele vai ouvir a voz de Deus, porque ele viu que ele não estava fazendo as coisas corretamente. Oh, Jesus está falando. Deus está falando neste lugar. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Irmãos, eu juro para vocês que eu preparei outra coisa, mas